Ô Lilian, tem investimento isento de imposto de renda? Você sabe isso? Quero saber quais são, se existem mesmo. Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Ah. Porque esse último vídeo aqui que a gente postou, de quanto rende os 100 mil reais na caixinha do Nubank, ele bombou, tá com 4.300 visualizações e em alguns dias, né? É muito bom saber que a gente tá podendo ajudar. É, né? muito Tirar legal. dúvida. Uhum. E eu gostei, sim, porque teve muito comentário e hoje eu fiquei a manhã inteira respondendo esses comentários. E é você mesmo que responde, né? É muito legal. E assim, não é qualquer resposta não, ó. Aqui, ó, quanto rende 70 mil? Eu falei pro cara aqui, ó, resposta grande. Coloca energia aqui. Mas eu gostei Boa. de uma pergunta, e algumas perguntas, né? Umas perguntas inteligentes. E aí uma dessas perguntas do Vitor Souza, 328, ele falou assim, tem investimento que são isentos de impostos? Aí eu falei, vou gravar um vídeo. E a gente tá aqui agora. E mais uma curiosidade sobre esse vídeo, olha só, de todo mundo que viu, eu fiquei muito feliz e tal, porém, olha aqui, 99,7% não são inscritos no canal. Nossa! E aí? Quer continuar recebendo esse conteúdo, tendo respostas para suas perguntas? Se inscreva nesse canal para acompanhar, para não perder nada. A gente tá soltando o vídeo agora com mais frequência, né? Opa! A gente tá soltando o vídeo agora com mais frequência, né? Então é fundamental, né? Se inscrever aí, ativar o sininho. Para não perder nada. Aí é o seguinte, tem investimento isento? Tem. E eu vou falar hoje nesse vídeo quais são os investimentos, compartilhando tela, compartilhando inclusive no aplicativo aqui dos bancos aí, né? Banco Inter, eu vou escolher o Banco Inter para não falar que eu sou um afiliado do Nubank. Depois a gente pode fazer com C6, alguma coisa assim. Vou falar por que eles são isentos, não é assim por acaso que são isentos. Eles são isentos de imposto de renda. Imposto de renda. Uhum. E se realmente vale a pena. Porque assim, respondendo a pergunta do nosso amigo, eu poderia responder assim, tem. Sim, existe. Ele falou assim, tem investimento isento? Tem, mas não é só isso, porque nem sempre o investimento que é isento é o mais rentável. Às vezes é, às vezes não é. Então o que eu pensei em fazer? Eu vou mostrar como analisa a melhor opção de investimento para pessoa. Entendi, como que eu escolho o melhor investimento para mim. Bora lá. O investimento eu poderia falar assim, os melhores investimentos são esses daqui. Mas depende, cada caso é um caso. Então é melhor munir as pessoas com conhecimento, com capacidade, e aí cada um com esse conhecimento consegue decidir o que é melhor. Porque cada um tem sua realidade, tem seu dinheiro, né? Tem seu propósito. Porque o segredo do investimento está na capacidade de decisão. Capacidade de decisão está ligada com conhecimento. Boa. Então é importante ter o conhecimento para você melhorar suas decisões e melhorar seus lucros, rendimentos. E chegar num ponto de ganhar dinheiro enquanto viver a vida. Bora lá então. Vamos lá, olha só. Por que alguns investimentos são isentos de imposto de renda? O governo basicamente escolhe alguns setores da economia e basicamente ele fala assim, aqui você pode ficar com 100% do seu lucro. Isso não é brecha, não é uma janela, não é errado, não é falcatrua. É o governo dando, olha só, hein, eu acho que todo mundo deveria ficar com 100% do seu rendimento, mas o governo fala assim, aqui você pode. Entendi. Aqui você não paga imposto. Para quê? Para justamente fomentar aquela linha aquele setor. Né? O setor imobiliário, por exemplo. A gente tem alguns investimentos que são isentos, porque o governo quer que o mercado imobiliário continue crescendo, continue bombando no Brasil. Agronegócio, por exemplo. Já falei 2 aqui que tem isenção. Alguns investimentos têm isenção. Não todos os investimentos atrelados, mas alguns. Então é por isso, é por causa desse fator, porque o governo quer fomentar aquela linha. E quais são os investimentos? Aí, por exemplo, vou falar um primeiro aqui, LCI. LCI é letra de crédito imobiliário. Nas finanças, tudo que o pessoal fala assim que é grande, eles falam as siglas. Então é só acostumar. Acostumar com a sopa de letrinhas, né? Mas LCI é isenta de imposto de renda. Beleza. Porém, para eu analisar uma LCI, eu tenho que comparar ela com alguma coisa. E para eu analisar o investimento, eu tenho que analisar 3 coisas. Então, tipo assim, não é só ver lá isento de imposto de renda que vale a pena. Nem sempre. Às vezes vale, às vezes não vale. Aí a análise tem que vir em 3 frentes. Primeira, segurança. A pessoa tem que estar com investimento seguro. Aí eu vou pegar meu caderno aqui que eu vou escrever. Então, ó. Segurança. Rentabilidade e liquidez. Como é que eu falo liquidez de outra forma, hein? Resgate. É o tempo de resgatar aquele dinheiro, de tirar aquele dinheiro. De resgate. Então, nunca essas 3 coisas vão ser as melhores. Se você quer rentabilidade, o tempo de resgate às vezes não vai ser imediato. Se você quer tempo de resgate imediato, a rentabilidade pode não ser a melhor. Se você quer uma rentabilidade muito alta, a segurança pode não ser maior. E eu vou te falar que até algumas ações são isentas de imposto de renda. Até fundo imobiliário. Entendi. Então, ou seja, não é só o critério, isento é vantajoso. Tem que ter uma composição de raciocínio ali, de análise, né? Então, veja bem, no LCI,
A gente tem que comparar ela com alguma coisa. Aqui eu vou comparar com o CDB. O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. LCI, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário, letra de crédito imobiliário. No CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, certificado de depósito bancário, emprestando dinheiro para o banco. Então, você pega seu dinheiro e empresta ou para o setor imobiliário ou para o banco. Estou comparando essas duas coisas. Mas para essa comparação ficar bem legal, você precisa de um terceiro e último ponto de comparação, que é a taxa Selic, que é a taxa que baliza toda a economia. Tudo que é empréstimo, financiamento, tudo vai ser balizado conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que quem determina é o Copom, Comitê de Política Monetária, que está atrelado de certa forma ao governo. Então, olha só, a taxa Selic hoje está 14,25%, se não me engano, mais de 14%. Então, quando eu vou olhar um CDB, vou colocar meu dinheiro, vou emprestar meu dinheiro para o banco, esse CDB ele tem que estar algo próximo daquilo ali, ou maior, né? De preferência maior. Porque se tiver igual, eu coloco meu dinheiro na taxa Selic, empresto meu dinheiro para o banco através do Tesouro Direto. Então, só com esse racional aqui, se a pessoa entender isso que eu falei aqui, ela já consegue ter uma capacidade de análise surreal. Mesmo que não seja isento, né? Porque o CDB não é isento. CDB não é isento, Tesouro Selic não é isento, mas pode ser mais a LCI é isenta. Então, como que eu comparo essas coisas? É isso que a gente vai ver. Se a pessoa entende, como eu estava dizendo, se a pessoa entender esse raciocínio que eu acabei de falar, aí, se quiser, o bom do vídeo é o seguinte, se ela quiser voltar e assistir de novo para pegar o raciocínio, cara, ela já consegue tomar decisão muito mais assertiva em relação a esses 3 tipos de investimento. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui renda fixa. E aqui, ó, a gente vai começar a ter os tipos de investimento. Eu vou buscar aqui por LCI, pra gente comparar aqui, tá? LCI. Porque eu sei que agora eu sei que a LCI é isenta, tá? Vou pegar aqui essa LCI aqui, do Banco do Bari Companhia Hipotecária. Conheço, nunca ouvi falar. Mas não importa pra gente colocar nosso dinheiro. Nesse momento, né? Aqui não, nem vai importar. Sabe por quê? Porque aqui, ó, garantido pelo FGC. Aqui eu tenho uma segurança, o primeiro critério, segurança, passou. Cheque. A menos que eu vá investir mais de 250 mil reais. Porque esse FGC é como se fosse um seguro. Nesse E ele assegura até 250 mil reais. Então, se tiver menos de 250 mil reais aqui, segurança passou. Liquidez, que é o tempo de resgate. Olha só, o vencimento dele aqui, ó, tá pro dia 10/4/2028. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, eu posso deixar meu dinheiro até dia 10/4/2028 rendendo nesse investimento? Se a resposta for sim, passou. Se a resposta for não, não passou. Já tem que mudar a minha análise, tá? Tá. E agora eu vou olhar a rentabilidade, que é o que importa aqui, o que eu mais gosto de olhar na análise. É o que vai pôr mais dinheiro no bolso. Olha só, essa aqui está rendendo 11,7% ao ano. Aí o Banco Inter, ele já fez um dever de casa interessante pra gente aqui, porque a gente teria que fazer essa conta para comparar com o CDB. Ele já fez aqui, ó, equivale a um CDB de até 13,76% ao ano. Então, se eu estou comparando com o CDB que rende 13,76% ao ano, ele está equivalente. Só que eu sei que a taxa Selic hoje está 14,25%. Aí eu te pergunto, vale a pena eu deixar de emprestar o dinheiro pro governo, que é a coisa mais segura que eu faço nesse país, que ele está pagando 14,25% com imposto de renda, e colocar no meu dinheiro, que equivale a um CDB de 13,76%, que também paga imposto de renda, mesmo sem pagar imposto de renda, que está rendendo 11,7%, entendeu a pergunta? Entendi. Pra mim é não. Não, porque eu tenho mais segurança do que o FGC rendendo mais. Então, ou seja, você pegou aquele tripé, aqueles 3 pilares, e aplicou numa análise para decidir qual que é o melhor investimento para você. E olha só, nesse caso, ele é sem imposto de renda e não compensa. Não compensa. Não é porque é sem imposto que vale a pena. E nesse caso não compensa a LCI, não compensa o CDB, mas compensa a do Tesouro. O Tesouro Selic. Nesse caso. Mas aí a gente tem outros casos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um filtro aqui. Olha que legal. Eu gostei demais disso aqui, tá? Bem fácil operar, né? Quer ver aqui, ó? Tempo de resgate. Nossa, tempo de resgate. O Banco Inter foi cirúrgico aqui. Ele tirou a liquidez e colocou tempo de resgate. Mas é melhor. É melhor. Nem tinha visto isso antes. Imediato, olha só. Eu quero resgate imediato. Ou seja, aqui eu quero começar a montar meu caixa anticrise. Tem gente que chama de reserva de emergência. Não, é o caixa anticrise. Ou seja, eu tô aqui blindado, vacinado contra qualquer crise. E no mercado do jeito que tá, é fundamental ter esse caixa. Então vamos lá. Imediato. Vou buscar aqui, aplicar filtros. Apareceu o LCI aqui, ó. 86% do CDI. Que equivale a um CDB com 110% do CDI. Ou seja, ele rende 10,97% a mais do que a taxa Selic. No investimento mínimo 111, ó, essa LCI aqui, ela é 86% do CDI. Mas pelo fato de não ter imposto de renda, começa a valer a pena. Ela equivale a um CDB de 110,97%. Que rende mais do que a taxa Selic. Ou seja, não é recomendação de compra.
Mas nem é de uma venda, nem nada. Mas esse aqui já começa a valer a pena, comparado com essas duas coisas que eu trouxe. Olhando para a rentabilidade. Qual que é a segurança? Garantido pelo FGC. Então, se for menos de 250 mil, ok. E a capacidade de resgate, que o tempo de resgate é diário. E esse vencimento 14/4 é por causa... Não, ele é porque é diário, né? Então, independente. Aí se eu clicar aqui, eu tenho mais... aqui, ó, emissor BRB. Aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo de LCI que pode valer a pena, sim, investir. Quais investimentos são isentos? Tem mais? Tem. LCA. LCA eu poderia explicar isso tudo de novo, mas é a mesma coisa do LCI, só que ao invés de ir para imóveis, vai para o agronegócio. Tem outro? Tem debentures. Debentures é o quê? Empresas privadas que emitem título de infraestrutura. Então, para crescer. Também é isento. O governo quer fomentar esse tipo de setor. Tem os certificados de recebíveis. Aqui é um pouco mais avançado, são os CRIs e os CRAs, né? Aqui tem que ter um pouco mais de análise, porque geralmente esses investimentos não têm o FGC, a garantia. Então tem que ter uma análise maior. Aí eu não vou entrar muito nisso aqui não, tá? Aí tem os outros casos, por exemplo, ações. Você sabia que tem um jeito de você investir em ações que você não paga imposto de renda? Bom, isso é bom saber. Tem um jeito mais avançado, que aí eu já expliquei, né, para algumas turmas exclusivas. E tem um jeito que todo mundo deveria conhecer, que é comprar e vender ações com menos de 20 mil reais. Então, se você fizer uma operação no mercado de ações que você lucrou e no montante todo ficou abaixo de 20 mil, você não paga imposto. Bom saber. Interessante. Agora, vale a pena escolher só os investimentos isentos? Aí eu pergunto para você, diante de tudo que você viu até agora, vale a pena? Só por esse critério, não. Só por esse critério, não. Agora eu te pergunto, Lilian, esse conteúdo aqui até agora te fez abrir os olhos para os investimentos isentos? Você está vendo melhor, pior? Como é que ficou aí na sua cabeça? O que você imaginou aí que era e o que foi de fato? Assim, não é um critério, não é assim, eu olho uma coisinha e essa coisinha só porque é isento é vantajoso. Existe um tripé. E existe uma personalização que ninguém melhor do que eu para fazer essa escolha. Então, assim, por mais que demande um pouco mais de dedicação, poxa, é meu dinheiro, né? Então, vou ficar com preguiça de cuidar do meu próprio dinheiro, que eu que trabalhei, que eu que lutei ali para ter ele, né? Então, eu vi que não é só um critério, não é só assim, isento é vantajoso. Tem um tripé, que é segurança, rentabilidade e liquidez. Show. E olha só, conhecimento melhora a capacidade de decisão. E por isso que eu gosto de gravar esses vídeos. Porque eu sei que eu estou contribuindo para melhorar a capacidade de decisão de quem está vendo. E quem está comentando me ajuda a direcionar os vídeos para melhorar ainda mais a capacidade de decisão de quem está comentando. A gente está criando aqui uma verdadeira comunidade. E eu quero fazer um convite para as pessoas que estão aqui compartilhar com um colega, com um amigo, porque, cara, esse tipo de coisa, quando a gente compartilha, a gente aumenta ainda mais o nosso poder de fazer eu diria uma boa obra, né? Uma boa ação, né? É voltar para o mundo aquilo que a gente já recebeu. Exatamente. Né? Uma forma de retribuir mesmo, de coração. E no YouTube de forma gratuita, né? Então, só compartilha, só apertar um botão e mandar lá no WhatsApp, no grupo da família, do condomínio, e vamos ser felizes. Forte abraço, a gente se vê no próximo.